Oi, oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Tintim por Tintim. E hoje nós vamos dar uma resumida no capítulo 6, Perdão Pleno e Gratuito. No capítulo anterior, a gente viu um pouquinho sobre a misericórdia de Deus e que a misericórdia a gente tem que passar ela, a gente recebe, a gente passa. E nesse capítulo a gente vai ver um aspecto da misericórdia, que é o perdão. E se vocês ouvirem barulhinhos de fundo, é porque eu tô gravando esse episódio com o meu baby aqui, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês alguns versículos de Mateus 18, tá? Eu vou ler do verso 23 até o verso 35, então acompanha aí comigo. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. E aí, para dar uma resumida aqui, né? Quando esse servo saiu, ele encontrou um servo dele, né? O servo tinha um servo, então ele encontrou o servo dele, que também tinha uma dívida, mas este não perdoou. E a gente tem que ter em vista que o patrão dele tinha perdoado a dívida dele, mas ele não perdoou a dívida do servo dele. O autor vai trazer como ensino central disso que pecadores perdoados perdoam pecados. Veja, pecadores perdoados, ou seja, o Senhor, ele nos perdoa. Todos os dias nós pecamos e ele nos perdoa. Então, pecadores perdoados perdoam pecados. Então, nós devemos perdoar os nossos ofensores, né? E quem mais, senão aquele ou aquela que está ao nosso lado todos os dias, né? É fundamental reconhecer a posição daquele contra qual o pecado é cometido, porque desde o início, né, do primeiro capítulo, o autor sempre enfatiza contra quem os nossos pecados são cometidos, tá? Não são contra apenas os nossos cônjuges, mas são contra, principalmente, primeiramente, contra o Senhor. E o fato é que se a gente pensar que todo pecado é cometido contra Deus, nos coloca na classe dos devedores dos 10 mil talentos. E aí, nesse capítulo, ele conta a história também de um casal, que é Jeremy e Cindy, o nome deles. E esse casal, eles tinham, assim, uma vida perfeita, que todo mundo olhava, pensava, nossa, olha esse casal nota 1000, um máximo, né? Eles trabalham, eles tinham uma vida estabilizada, né? Eles tinham um bom relacionamento. Eles eram de grande modelo para muitos, exteriormente, pois o casamento deles era um completo caos. Jeremy, ele começou a desviar-se até ele chegar a cometer o adultério. O caminho dele de volta só começou quando ele se prostrou de fato aos pés da cruz. E aí eu vou ler para vocês aqui na página 100 do livro sobre o perdão de Cindy. Eu sabia o que a palavra de Deus afirma sobre o perdão, que eu posso e devo perdoar livremente à luz da grande misericórdia que Cristo manifestou para comigo na cruz. Apesar disso, eu não conseguia ver meu próprio pecado claramente, e isso se tornou um obstáculo para que eu perdoasse Jeremy. Foi um processo que levou tempo e pareceu insuportavelmente lento. Muitas vezes desejei desistir e findar o casamento. Com o passar do tempo, comecei a ver minha própria pecaminosidade, a graça e a misericórdia de Deus para com os meus pecados. E foi muito difícil encarar a minha contribuição para a ruína de nosso casamento. Eu queria me concentrar só na parte de Jeremy e deixar a culpa ali. Mas Deus me abriu os olhos e ajudou-me a ver que, embora fosse vítima do pecado de meu marido, eu não podia alegar inocência no meu casamento. Certamente não diante de um Deus santo. Ela deixa bem claro aqui que apesar de o seu marido ter cometido contra ela, um pecado, mas que o fracasso do seu casamento não se resumia só
ao pecado exclusivamente de seu marido. E ela só conseguiu enxergar isso quando ela olhou para si mesma, não apenas para o pecado dele. E agora uma parte do que Jeremy falou, né? Pela graça de Deus, não olhamos mais para trás com arrependimento, olhamos para frente, antecipando aquilo para o que Ele nos tem chamado. As memórias permanecem, porém não influenciam mais a nossa vida. A cada ano, nosso casamento é mais agradável e mais satisfatório. Ao fixarmos nossos olhos no Salvador, recebemos dele muito mais do que poderíamos pedir ou pensar. Quão surpreendente é isso! Que bênção, né? Houve aqui um casamento restaurado e nessa parte final, né, ele comentou sobre haver lembranças, né, desses pecados que foram cometidos, mas que isso não influencia mais na vida deles. E isso só é possível quando, de fato, há perdão pleno e gratuito. E eu fico aqui com mais um episódio do nosso Tintim por Tintim e eu espero você no próximo, tá? A gente já vai para o capítulo 7. Então eu espero você lá. Tchau, tchau.